Olá, colegas. Olá, ouvintes. Eu estou aqui no Instagram e também estou fazendo uma gravação para os meus alunos, os alunos que estão fazendo parte da formação terapêutica, terapeuta MIB, Método Investigativo Bioemocional. Hoje, como eu tive uma pequena folga na clínica, nos atendimentos, e quando eu tenho essas folgas, assim, esses gaps de atendimentos, que é um pouco difícil ter, mas quando tenho, eu aproveito para me atualizar, para estudar, e eu estava lendo um material para relembrar também, trazer mais embasamento a respeito do autismo e os seus tipos de autismo, né? E acabei deparando com uma vontade de trazer isso para o público em si, para quem possa depois assistir essa live, e se for importante, ah, e também trazer um conhecimento geral, né, para as pessoas, assim como eu também gosto muito de conhecer sobre as patologias, sobre alguns determinados comportamentos, isso em adulto, mas também criança, comportamentos também relacionados aos pets, tudo isso me traz uma certa atenção e eu gosto até de estar aprendendo, de poder chegar ali e ainda que eu não tenha, digamos, um domínio total, mas só de conhecer e saber que há possibilidades de mudar o quadro clínico de alguém, oferecer um suporte para a medicina tradicional, embora em alguns segmentos da medicina, a terapia alternativa, ela é descriminalizada, ela não é bem vista, e o inverso disso é o oposto, ou seja, nós, como terapeutas alternativos, olhamos a medicina tradicional como algo muito bom, e eu até vejo isso que é algo divino, realmente, é um conhecimento divino. Mas eu não quero entrar nessas questões, eu estou aqui para falar um pouco sobre o autismo e as incidências nos dias de hoje, e que a pesquisa sobre o autismo, falando que lá tem coisas de 20 anos atrás, pesquisas de 20 anos, que a cada 110 pessoas, pelo menos uma nasce autista, né? Bom, eu estou tomando um chazinho aqui, um chá de camomila com mel e com própolis, né? E de vez em quando eu tomo, e é muito gratificante o gosto do própolis com a camomila. Não sei se vocês já experimentaram, mas eu recomendo colocar uma colher de mel, uma caneca até razoavelmente grandinha, água quente e um chá de camomila. Faz muito bem, tá? Muito bom. Principalmente para a laringe, a garganta, a voz, tá? E, bom, vamos lá. Falando sobre o autismo, eu tenho alguns comentários a fazer a respeito disso. Por quê? Acontece o seguinte, eu tenho tratado pessoas, pacientes, que são profissionais da área da saúde, né? Pessoas que lidam com algumas comorbidades, que atuam na área da medicina ou do ensino em si, pessoas que trabalham em situações, por exemplo, em locais como creches, locais como hospitais, clínicas e até mesmo escolas que têm salas especiais, né? E isso tem me chamado muita atenção, porque tem tido uma frequência muito grande
de crianças autistas, né? E se fala muito sobre o autismo, que é mais comum no menino em si. Na menina é um pouco menos e não é tão perceptível quanto no menino, na criança em si. Mas existem alguns tipos de autismo, né? O leve, o moderado e o grave. E também algumas variações, como a síndrome de Asperger, ele se encaixa no autismo leve, né? A síndrome, outros tipos de comportamentos, transtornos de comportamento, mas, no geral, o transtorno de espectro autista, que alguns falam que é o TEA, né? TEA, o a síndrome, o autismo em si, ele é muito tratado hoje em dia e considerado muito importante hoje em dia. E tem condições de melhorar esses sintomas, não só com a medicina alopática em si, né, com os medicamentos, mas na medicina alternativa também, já que eu vou abordar aqui algumas comparações com base na medicina tradicional e depois, em seguida, na medicina alternativa, que é o biomagnetismo, que é a medicina germânica, que são duas vertentes da medicina alternativa que eu trabalho na clínica, no atendimento online ou presencial. E o autismo, sim, ele tem condições de ter uma melhora estrondosa quando nós aliamos o tratamento da medicina tradicional com a medicina holística. E o holístico não é místico, o holístico é aquela visão mais ampla a respeito das patologias, das doenças, dos sintomas. Então, a expressão holístico é uma visão mais ampla. Nada a ver com misticismo, nada a ver com situações de crenças que mexem com religiões ou espiritualidade. Essa expressão holística, terapia holística, mais uma vez, repetindo, é para ter uma visão mais ampla a respeito dos comportamentos e das doenças. E eu não fico distante disso. Eu estou aqui para falar sobre o autismo, o leve, o médio, o grave e algumas variações. E dentro eu estava lendo, hoje mesmo eu estava lendo sobre isso, e aí eu me deparei com um blog falando sobre o autismo, e eu quero até dar uma lida aqui para vocês, que depois no final eu até comento o blog que eu peguei para ter uma base da visão da medicina tradicional ou da psicologia em si, já que eu abordo mais no lado da medicina alternativa, tá? Mas o autismo, dificuldades de comunicação, de linguagem e socialização. De uma forma ampla, eles são os sintomas clássicos de uma pessoa com autismo, um tipo de transtorno de desenvolvimento que tem sido cada vez mais estudado e debatido pela sociedade, inclusive com personagens em novelas e seriados. Eu não assisto novela, então eu não sei, mas se estão fazendo isso em novelas, é importante também passar o recado para as pessoas terem uma maior convivência, saber lidar melhor com as crianças que são dessa forma. Agora, existe o autismo, como disse, nos meninos em si. Olá, pastor William, olá, Kelly. Eu estou falando hoje sobre o autismo leve, moderado, médio, né? O moderado e o grave, crônico em si. E é mais detectável nos meninos do que na menina. A menina em si pode passar batido porque ela adota um comportamento, muitas vezes, de imitação.
imita as outras crianças e acaba passando desapercebido. E muitas situações acabam se revelando na fase adulta, já que vive naquele padrão do autismo, transtorno espectro autista, é leve. E sendo leve, vai detectar só muito tempo depois. Mas hoje em dia, a medicina, a evolução, os próprios pais hoje estão habituados a observar um pouco melhor o filho, logo nos primeiros anos de vida, né? Logo que nasce, daí lá para os 3, 4 anos de idade, começa a perceber as reações, e aquilo levanta, né, uma certa preocupação, porque a criança ela não dá aqueles sinais digamos, de entrosamento com as brincadeiras, observando o comportamento da família. Então, isso acaba mostrando que tem algo diferente ali, e os pais vão buscar alguma explicação para isso, e acaba se deparando que a criança pode ser autista. E a síndrome essa síndrome que é diagnosticada na infância, ela é plenamente cuidada, tratada, sim, e essa síndrome, na fase adulta, que é percebida como a síndrome de Asperger, que até tem um comentário sobre alguns atores, sobre um jogador de tênis, o Nadal, que isso ele tem com esse diagnóstico, que tem algumas manias, que tem alguns comportamentos repetitivos, né? Que tem alguns... o som está muito alto, deixa eu ver aqui, então deixa eu zerar isso aí. Obrigado pela comunicação, tá? Eu acho que no fundo ficou um instrumental aí, me perdoe por isso. Deixa eu soltar aqui. Me diga se está... Me diga aí se está melhor, então, tá? Eu acho que eu esqueci que eu fico ouvindo aqui um instrumental, uns louvores no instrumental enquanto eu estudo, bem baixinho, eu acho que ficou no celular aí. Se tiver ok, Kelly, me responde aí, tá bom? Aí você me fala. Bom, a falta de interação social, comportamentos repetitivos, né, alteração na fala em si, algumas situações de desconexas nas palavras em si, tudo isso pode ser alguns sinais que nós temos que levantar isso, né? O transtorno autista, ele tem o contato com os olhos, às vezes desvia demais o contato com os olhos, né? O comportamento novamente repetitivo, alguns têm o balançar do corpo, né? Alguns movimentos que são um pouco diferenciados de outras crianças em si. A dificuldade para fazer pedidos, ou até mesmo a demora no falar, né? O desenvolvimento tardio na linguagem, demora muito para falar, e alguns têm problemas, inclusive, digestivo, anorexia, embutido, tá? E tem outros comportamentos que acabam trazendo algumas confusões. Obrigado, viu, Kelly? Algumas confusões para chegar no diagnóstico. Mas, de qualquer forma, todas essas situações, o que me chamou a atenção é que a menina, a criança autista ou a mulher autista, a criança em si, mulher, acaba tendo uma certa dificuldade no diagnóstico, e isso só vai se expressar lá também na fase adulta, e com alguns tipos de transtornos obsessivos compulsivos, transtorno de personalidade limítrofe, agorafobia e outras coisas que podem ter também
que camuflam esses sentimentos, que camuflam os emocionais. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, quando chega nesses períodos em que a adolescência começa a surgir, começa a entrar numa idade mais avançada, eles podem ter até mesmo situações de se tornar uma pessoa mais, digamos, depressiva, tá? E esse comportamento depressivo, algumas síndromes de ansiedade, tudo isso pode apontar nessa fase adulta, já que na fase da infância não foi diagnosticado esse espectro autista, né? Mas, de uma forma geral, tem algumas situações que, logo no primeiro ano de nascimento, a criança autista ela pode apresentar uma falta de resposta, um desinteresse com as pessoas ao redor, apresenta dificuldade em participar de brincadeiras em grupo, preferindo sempre brincar sozinha, dificuldade de interpretar as expressões faciais e gestos. Crianças com autismo podem não balbuciar e nem aprender a comunicar com gestos, um certo atraso anormal na fala, né? E quando começam a falar, os autistas podem ter dificuldades para combinar as palavras, frases que façam sentido ou ficam repetindo a mesma frase várias vezes. Tudo isso são maneiras de se observar um comportamento autístico, tá? Então, os comportamentos repetitivos são, assim, meio que clássicos para quem é autista, tá? O balançar do corpo, repetindo, bater as mãos, reorganizar objetos, ficar querendo organizar constantemente, repetindo sons, palavras, né? E quando o autista se tornou um adulto, eles podem ter um comportamento obsessivo por temas, por épocas, por números, por assuntos, ficar fissurado só num termo só, né? Ficar sempre querendo saber, falar sobre aquele assunto. Então, isso também são coisas que podem mostrar esse efeito. Tá? Então, mas o que eu queria trazer hoje é o seguinte, como eu disse sobre o autismo, que já não é mais coisa só de criança, que nós podemos novamente falar que pelos adultos, existem várias terapias para a criança também, para amenizar isso pela medicina tradicional. E aí, tudo isso, você pode trabalhar com a ludoterapia, com a fono, com medicamentos e tudo isso. Bom, é fato que esse comportamento, a Tânia, esse comportamento pode ser porque tem o autismo? Não, nós não podemos caracterizar assim, pronto, essa criança tem o autismo. Mas para saber por que com a medicina germânica. Sim, pela medicina germânica é possível identificar algumas alterações. Por exemplo, o autismo em si, ele aborda 2 tecidos embrionários. Um deles é o tecido mesodermo antigo, que é um tecido que conota uma certa ameaça à sua integridade, né? Um tecido de proteção ou desproteção. Então, vai ter essa alteração nos tecidos. E aí, quando nós falamos em autismo, e entrando já na medicina germânica, tem que ter pelo menos 2 relés na zona cerebral. Um do hemisfério direito, outro do hemisfério esquerdo. E esses relés, que nós chamamos de DHS, que isso foi desenvolvido pelo Dr. Hammer,
conota ali, mostra claramente que a criança ou o adulto, ele vai ter ali na zona cerebral, se tirar uma tomografia, vai se ver sinais na zona cerebral, ali no local, no hemisfério esquerdo, no cérebro, do lado esquerdo, nós vamos ter alteração na mucosa da laringe e também na área da fala, que também fica muito próximo, né, na área de Broca, que se chama isso. A área de Broca é onde controla a fala. Então, a área de Broca e onde controla a mucosa da laringe, elas são ali, ó, ligadas, são os dois pontos. E do lado direito do cérebro, da zona cerebral, nós vamos ter também alteração, pode ter no duto pancreático, pode ter na região do estômago, na vesícula biliar, né, ou no próprio fígado, vai depender da gente investigar aonde se instalou esse outro relé, que aí depende muito de comportamentos, vai depender também do controle da zona cerebral, se é destro, se é canhoto, se a criança viveu isso, um conflito territorial, um conflito de medo, conflito de susto, conflito de raiva territorial, um conflito de identidade. O interessante é que existem 2 conflitos para se gerar o autismo, e um deles pode ser esses que eu comentei: raiva territorial, identidade, susto, medo territorial. Isso precisa ser investigado. E nós conseguimos detectar isso pela medicina germânica. Primeiro, detecta-se pela medicina tradicional. A medicina tradicional tem todas as condições para chegar nisso. Então, muitas vezes, quando chega alguém com o autismo, com algum sintoma, por exemplo, esquizofrenia, como outros sintomas, normalmente ele vem já com esse diagnóstico da medicina. Então, quando vem para tratar na medicina alternativa, já vem com essa informação. E se nós adotarmos isso como uma informação preciosa, nós vamos fazer um estudo em cima disso e verificar os comportamentos, verificar também, através de rastreios, através da cinesiologia, tem vários modus operandi para poder descobrir se essa criança, que tipo de conflito iniciou primeiro e qual foi o segundo conflito, para ir se tratando, e se trata tanto com a manipulação, e se trata também com a verbalização. E a verbalização é palavras que são chaves para criar uma nova informação na zona cerebral, a fim de que a própria criança comece a optar por permanecer no nosso mundo. O Dr. Hamer diz que eles são extremamente inteligentes e que, em alguns momentos, eles resolvem fugir do nosso mundo, não estar conectado com o nosso mundo e vão para o mundo deles. Eles ficam no mundo deles porque no nosso mundo, existe muito conflito, existe muito situações que traz medo, que traz susto, que o território causa uma ameaça, eles não se sentem seguros nos territórios onde estão, então eles introjetam essa camuflagem, vamos dizer assim, e ficam absorto na mente, ali nos pensamentos do mundo dele, do mundo que ele escolhe, que não tem perigo. Então, quando entra naqueles conflitos, isso é muito perceptível, assim, quem na escola, eu tenho pacientes que cuidam de autistas, e uma das professoras me disse que cada um tem uma maneira dela lidar lá na escola, né? Um tem que afastar, outro tem que começar a trazer palavras carinhosas, outro tem que dar algum objeto para ele manusear. Então,
Isso é muito comum, né? Dessas diferenças em níveis de autismo. Mas o importante é descobrir isso e saber que, pela visão da medicina germânica, além das alterações, como foi falado, da raiva territorial, do susto, alteração nos dutos pancreáticos, ou no estômago, ou nas vias biliares, conforme o local que está em desequilíbrio, ele pode ter alguns outros comportamentos sequenciais. Por exemplo, se nós estamos falando que houve um relé ali, uma alteração no estômago, nós podemos ter uma criança com um comportamento de anorexia, né? Então, vai depender da gente investigar isso também, para saber. E como se sabe? Sabe pelo rastreio. Pelo rastreio dá para fazer e dá para descobrir. Mas o importante de tudo, além da verbalização, saber como fazer essa verbalização. Olá, meu professor Israel. Esse é um dos professores aí que ele entrou, desenvolveu o método Insight, que eu sou muito grato pelo método Insight, que, aliás, eu estou estudando, estou lendo, relendo, ouvindo e participando das lives. Esses dias todos, eles vêm oferecendo 12 lives aí importantíssimas que eu venho assistindo. Muita gratidão, viu, Israel? E sobre o autismo, ali na medicina germânica, ele é visto como um comportamento traumático transgeracional. Então, esse comportamento, ele vem, então, pela visão do Dr. Hammer, vem que a origem vem no período gestacional, ou, como diz no projeto sentido, e o projeto sentido é aquilo que a criança sentiu durante a gestação. Se nós formos estudar o projeto sentido do psicólogo clínico chamado Mark Fleischer, nós vamos observar várias pontuações, várias menções a respeito de que a criança, o bebê e a mãe é um só ser. E dependendo do jeito que é esse período gestacional, e até a forma que se nasce, é como vai demonstrar o comportamento dessa criança a partir de então. E aí nós vamos também, um pouco mais adiante, começar a perceber a respeito da criança, assim, se o mundo dela, lá no período gestacional, se o mundo dela não é bom, né, porque existe uma diferença entre os setênios, que são períodos de 7 anos, e no primeiro setênio aqui diz assim, que o mundo é bom. No segundo setênio, que é a partir dos 7 anos para cima, que o mundo é belo. Então, se essa criança, o mundo dela não está sendo bom, ela já tem algumas possibilidades para vir com muitas alterações, né, na área neurológica, na área psíquica, dependendo das situações que, né, o pai e a mãe vivem. E pelo projeto Sentido, do Mark Fleischer, ele relata que já a criança absorve 9 meses antes da gestação, ele absorve na concepção todas as informações que veio da área paterna. Ele já recebe uma carga genética, uma carga de informação genética de 9 meses antes da concepção até, e quando a concepção é como se recebesse ali uma programação, um HD de informações que já veio do lado paterno. E aí, da concepção para frente, vem os sentimentos que a mãe vive durante os 9 meses. E se há situações de revolta, contrariedade, situações... Aí, olhando o projeto Sentido, é muito claro muitas coisas que é colocado pelo Mark Fleischer, que é até uma curiosidade interessante, que ele fala sobre o cordão umbilical enrolado, sobre a placenta quando se rompe, líquido amniótico, e sabe,
uma série de comportamentos que vai trazer um registro marcando aquela criança a partir de então, e ela começa a ter comportamentos que muitas vezes os pais não entendem o porquê aquela criança é daquela forma. Porque é uma curiosidade sobre o Marc Flechet também, ele comenta se na hora do parto a criança está atravessada e não está encaixada, ali já tem um sentido de que essa criança ela está contrária à situação familiar, ela está como se atravessado com a mãe ou com o pai ou com a situação vivida. Isso precisa ser investigado. E também quando a criança está com o cordão enrolado, já tem um sintoma ali dela não se sentir fora do contexto, não se perceber que não quer estar ali naquele meio, que não é importante para aquela família, e ele tenta, até num gesto, meio que se auto-sufocar, né? Por isso que tem muitas crianças que às vezes nascem com o cordão enrolado e morrem até. Se não for uma cesárea rapidamente, pode acontecer. Isso aconteceu com até com o meu filho, que hoje eu entendo de forma diferente, mas o meu filho, ainda bem que aconteceu de ter sido uma cesárea, porque se fosse de parto normal, ele teria nascido muito roxo, né? Teria problemas neurológicos depois, mais para frente, ou já teria até nascido morto, porque teria se enforcado. Então, tudo isso tem grande fundamentação, muita importância da gente identificar na hora de fazer uma terapia, porque o autista em si não é diferente de uma outra pessoa que nasce com outros sintomas. Então, nós temos que encarar isso, que não tem nada de diferente de uma outra criança, de um outro ser que nasce, e que todos nós temos registros, que de alguma forma é mais denso ou mais leve, mas todos nós nascemos com alguns comportamentos adquiridos nesse período gestacional. Então, é importante para tratar o autista, e na visão da medicina germânica, nós podemos auxiliar com o biomagnetismo, que também trata ali, já que nós temos conflito de raiva, de identidade, de medo, todos esses conflitos que envolvem o autismo, no biomagnetismo também nós podemos ajudar a equilibrar o pH desses órgãos que são afetados. Já que comentamos aqui, já que eu comentei aqui que há na zona cerebral do esquerdo uma alteração na mucosa, né, da laringe em si. No lado direito, pode ter alteração no estômago, no pâncreas ou na vesícula biliar. E isso, de uma certa maneira, nós vamos tratar equilibrando esses órgãos afetados com os ímãs de neodímio de alto poder magnético, né? Tá acima de 1000 Gauss para cima, dependendo dos locais, é colocado no corpo, ou é feito também pela bioenergética. Mas aí são outras coisas que vale a pena comentar em outros momentos. Mas, olha, observando que o autismo, você identificando esses conflitos transgeracionais, e tanto é que tem crianças autistas que elas têm uma situação muito terrível com relação a barulhos, a sons, né? E quando houve um ruído mais alto, tapa os ouvidos, que não consegue ouvir aquilo e fica apavorada. Justamente, eu tenho alguns casos lá, o Dr. Hammer conta, e eu também já tive acesso a isso, a algumas crianças autistas com essa acuidade, né, com essa dificuldade de permanecer em lugares com ruídos, porque a mãe viveu no período gestacional momentos de grandes ruídos, e ruídos podem ser briga, pode ser uma situação, trabalhar grávida numa fábrica, de repente muito barulhenta, uma obra constantemente ali do lado da casa da pessoa, dia e noite, fazendo barulho que aquilo incomoda. Então, o ruído, o barulho em si, ele pode ser ramificado em vários sentidos. Então, pode ser discussões, pode ser briga, pode ser situações
de barulhos externos, como obras, como buzinas constantes, tudo isso pode trazer um certo transtorno. Ah, mas é com todo mundo isso? Não, depende. Tem pessoas que ouvem um tipo de som, uma música, que aquela música incomoda demais. Tem outras pessoas que podem ficar ouvindo o dia todo. E vai depender de cada um. Então, mas o fato é que, se nós, como terapeutas, identificarmos ou recebermos um cliente, um paciente que tenha essas características autistas, e olha só, observe que as pessoas mais criativas na história, tanto os escritores, cineastas, pessoas que adquiriram uma certa fama pela sua criatividade, elas têm alguns registros, não digo todos, tá? Mas algumas pessoas que têm uma super ideia criativa, porque os autistas são super inteligentes. E aí, quando ela tem essa desenvoltura para criar, idealizar coisas que para nós parece ser até surreal, eles se destacam na mídia, se destacam como escritores, se destacam como pessoas que criam e desenvolvem soluções que para nós é algo que é até impossível. Mas, olha só, e tudo isso, conforme a gente estava falando a respeito do falar, né, alteração na área de Broca, alteração na mucosa da laringe. Então, nós vamos tratando tudo isso e ressignificando. E como vamos ressignificar isso? Para quem é aluno aí do método MIB, método investigativo bioemocional, ele vai aprender a utilizar essas ferramentas do biomagnetismo medicinal e vai aprender a verbalizar isso e até mesmo aprender também na palpação, quando está no presencial, porque a terapia em si, para o autista, ele não diretamente precisa ser com a criança. Nós vamos lidar com a mãe. E lidando com a mãe, nós vamos fazer toda a investigação do que a mãe sentiu nesse período gestacional, qual o histórico de família, o que pode ter afetado, e nós vamos auxiliando, usando a cinesiologia aplicada, um poder de investigação ali a respeito de mês a mês, o que aconteceu, para que a própria mãe entenda o processo, e aí sim nós passamos umas instruções para que a mãe possa verbalizar, passar o recado para a criança. E isso faz muito sentido para a criança, a fim de que comece a equalizar. E a criança em si, ela começa a deixar de sentir medo do nosso mundo, deixar de se sentir insegura ou desprotegida, ou até mesmo ameaçada no nosso mundo. E começa a olhar e observar de uma forma diferente, interagir e responder, e isso pode ser assim, paulatinamente, né? Pode acontecer em poucos meses. Olá, Érica. Pode acontecer em poucos meses a respeito da recuperação do autista em si, mas pode levar também um tempo maior, que vai depender do nível da gravidade, ou do nível, se é leve, se é moderado, se é grave em si. Tudo isso nós podemos verificar e ir passando para os pais. É só com a mãe? Não. O pai também vai fazer parte desse tratamento. Mas a mãe é a chave para uma criança autista começar a trilhar o caminho de um equilíbrio emocional e de interagir com a sociedade. Então, isso é importante. E quando nós fazemos essa verbalização, nós temos que estar cientes do que aconteceu. Se houve susto, se houve medo, se houve raiva territorial, o que aconteceu naquele período gestacional. Até porque, quando nós pensamos a respeito disso, falamos a respeito disso, nós temos que verificar também um certo exame
nos níveis hormonais, né? Se o estado hormonal, se ele está normal, se ele está com o estado, ou testosterona alterado, ou se, no caso da mulher, se o estrogênio também está alterado. Tudo isso é importante no tratamento do autismo. Então, nós podemos dizer, desculpe aí, porque eu estou tomando um chá aqui de camomila e está fazendo uns efeitinhos aqui. Ó. Uhum. E aí, então, olha só, eu, por experiência própria, já tratei, não é um número grande, mas já tratei de algumas crianças autistas, tanto menina como menino, apesar de que isso se observa mais em meninos, tá? Então, saiba que tem como melhorar a vida dessa criança, tem como estabilizar um pouco mais o nível familiar, controle familiar. Então, os pais começam a entender melhor e a mãe vai passando essas informações para a criança, de modo que tudo isso passa a configurar um certo equilíbrio, tanto na laringe como no órgão afetado, que pode ser o fígado, o estômago, o pâncreas ou a vesícula biliar, que está em desequilíbrio. Basta verificarmos o que aconteceu, qual conflito que veio e qual foi na sequência. Porque, mais uma vez repetindo aqui, para quem entrou depois, na zona cerebral, nós temos no tecido embrionário ectoderma, nós temos ali do lado esquerdo uma alteração na mucosa da laringe. E no lado direito nós vamos ter alterações, pode ser no tecido embrionário ectoderma também, mas também pode ter uma ligação com os tecidos mesoderma novo, ou até, às vezes, um desequilíbrio no tecido endoderma. Então, isso é importante, mas, de uma certa maneira, nós temos que olhar para tudo isso como algo traumático que foi vivido no período gestacional, e isso é possível fazer algumas correções através da verbalização. E se você hoje, por exemplo, alguns alunos que vão assistir, eu estou fazendo essa live até mesmo para pessoas que queiram tratar seus filhos, mas também, de sobremodo, é para os meus alunos também entenderem que, quando tiver um paciente autista, é importante o papel da mãe. Nem tanto a criança precisa fazer parte daquilo, tá? Então, hoje, se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre isso, escreva aí no Instagram, manda no direct, e até mesmo eu vou deixar aqui o meu telefone para que, se alguém quiser esclarecer mais alguma coisa, 99181-3188. E vocês podem me mandar mensagem e eu posso auxiliar na medida do possível, respondendo, esclarecendo algumas coisas, tá? Eu quero agradecer a vocês, agradecer também os que vão assistir isso hoje, amanhã, mais tarde, e também, como eu estou gravando aqui, eu vou deixar isso separado para os alunos, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E obrigado por aqueles que participaram, que assistiram, que tiveram alguns momentinhos para ouvir isso que é tão importante, que a nossa sociedade está cada vez mais sendo acometida por esse tipo de sintomas, e nós temos aí uma carga muito grande de responsabilidade sobre essas vidas, até porque elas são mega inteligentes, criativas, e nós podemos ser beneficiados até com esse nível de inteligência que o autista tem, mas desde que saibamos tratar e cuidar dessa forma, porque é através dessas mentes que vêm grandes soluções para
o planeta em si, tá? São pessoas que às vezes são físicos, matemáticos, na área da medicina, na área da ciência, da tecnologia, isso acontece muito, tá? Bom, mas vamos lá. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, pessoal, nós estamos aqui já há algum tempo, eu vou parar a gravação, parar. Olá, pessoal, vamos lá. Eu vou dar continuidade a um vídeo que eu comecei pelo Instagram, vou baixar no YouTube para vocês que são alunos. Lá na live que teve, não ficou muito bem, a voz não ficou legal, eu até excluí. Mas vamos lá, eu falei nessa live e gravei por aqui, e espero que tenha ficado bom por aqui. Eu gravei falando sobre o autismo, tá? E os níveis, os tipos, os comportamentos. E agora, nessa segunda parte, ela é exclusiva para vocês que são alunos, para poder, além do tratamento com o biomagnetismo, entendendo os processos da medicina germânica, com o método MIB, vocês vão investigar, né, o método investigativo bioemocional, vocês vão investigar as situações, ocasiões e momentos que aquilo aconteceu. E ali eu vou preparar também um texto e mandar para vocês a respeito sobre o autismo e sobre as alterações. Mas se vocês forem entrar lá na constelação esquizofrênica, lá no site onde vocês se orientam para a medicina germânica, vocês vão olhar, vão começar a estudar a constelação autista. E na constelação autista, ali mostra, no mapinha da zona cerebral, uma alteração na mucosa da laringe, o qual nós podemos tratar com o biomagnetismo, um par laringe-laringe, né, já que o controle da laringe está alterado, o controle da mucosa da laringe está alterado. E também nós temos que rastrear o que alterou do lado direito do cérebro. Se foi o ductus pancreático, se foi o estômago, se foi a curvatura menor do estômago, né? Ou se alterou a vesícula biliar, ou se alterou o fígado em si. Então, é importante lhe dar uma olhada, e pode ser que tenha alteração no estômago, né, de repente na curvatura menor do estômago, alteração na vesícula biliar também, nesse local do relé, pode, porque o autismo ele tem algumas variações de comportamento. Então, quando nós falamos em fígado e falamos em vesícula, nós temos aí algumas situações de raiva em si, raiva territorial, né? Nós vamos ter no estômago situações também de uma certa irritação ou de certo medo, porque quando sente o medo, sente aquele, como diz, dá aquele frio na barriga, né? Daquele frio no estômago. Então, o estômago também traz essa conotação de medo territorial, né? E quando nós estamos falando também em, em, em autismo, nós estamos falando em conflito de identidade, dependendo, aí tem que verificar se teve alguma alteração também lá na mucosa do reto. Tudo isso é importante que nós vamos rastrear através desses mapas, ver a alteração, ver se os hormônios estão normais, ver se for o homem em si, é o testosterona, se for a mulher, nós temos que olhar um pouco mais para o estrogênio, tudo isso
fundamental que seja visto no momento da terapia, nos tratamentos. Na hora da verbalização, o que eu quero passar para vocês agora é um modelo de verbalização que é importante que seja feito, ou até transcrito, ou gravado e mandado para a mãe utiliza como modelo para poder falar com a criança em si. Porque uma criança autista, que às vezes, de repente, está lá com 4, 5, 6 anos de idade, ele não vai ficar parado para ficar te ouvindo, falando tecnicamente, falando sobre autismo. Mas a mãe vai. Então, é possível tratar a criança na mãe, a mãe sendo antena, e também passando as instruções da verbalização. E a verbalização é fundamental para a mudança de comportamento, tá? Então, eu vou passar para vocês, eu escrevi aqui um modelo, e vocês também, ouvindo a minha voz aqui, vocês podem também escrever, né, ou memorizar isso, tá? Então, vamos lá, o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista mexe com 2 tecidos. O tecido mesodermo antigo, que é se sentir desprotegido, que é se sentir com medo no território. Então, é um tecido de proteção e desproteção. E afeta, em maior grau, o tecido ectoderma, que aí tem susto, tem medo, envolve outros sentimentos que altera ali, conforme eu disse, a mucosa da laringe, do lado esquerdo do cérebro, e do lado direito pode alterar estômago, fígado, vesícula, dutos pancreáticos, e assim. E do outro lado esquerdo pode dar alteração também, se tiver um conflito de identidade na mucosa do reto, tá? Tudo isso é importante ser verificado através do quê? Do rastreio. Então, o estudo atrelado às informações que nós temos, nós vamos checar isso. Ah, mas se eu não tiver nada como rastrear, não tenho acesso, não sei o quê, eu vou verificar. Pelo menos eu vou fazer passo a passo de algumas referências no corpo. Eu vou perguntar, laringe, brônquios, estômago, vesícula, fígado, eu vou verificar se está em desequilíbrio, eu vou rastrear. Como eu sei que eu não sei o que faz parte, mas eu posso ir pontuando, anotando cada órgão que está em desequilíbrio. Porque todos eles vão ter susto, medo territorial, situações de identidade, conflito de raiva no território, susto e medo, tudo isso é importante que a gente, pelo menos, veja lá no dicionário das emoções o que traz. Mas vamos agora para a verbalização. O que você vai passar para a mãe falar no ouvidinho direito da criança da seguinte forma, que pode ser que não tenha algo muito direto com relação ao trauma que aconteceu no período da gestação, ou uma negação da mãe, ou uma situação, não foi, não sei, não é verdade. Pode ter algumas contrariedades nesse contexto, mas é provado cientificamente pelo Dr. Hamer na tomografia computadorizada que tem afetação nessas áreas do cérebro. Então, se preparando agora, então, para a verbalização que a mãe vai falar no ouvido da criança. E isso tem que falar várias vezes, se possível, todos os dias, para que essa criança comece a escolher viver no nosso mundo. Parar de sentir medo do nosso mundo, parar de sentir raiva do nosso mundo e tudo mais. Tá? Bom, esse comportamento biológico, que é o autismo, começou quando você passou por algumas situações impactantes, inesperadas e vivida de forma traumática, que foi, aí você vai colocar os eventos que aconteceram, mas vivido de forma traumática, vamos lá, quando não se sabe de nada, aí você pode escrever assim, que foi, vou repetir agora, quando não se sabe efetivamente
o evento que aconteceu, como pode ter sido alguns, né? Porque já que o autismo tem que ter pelo menos 2 conflitos, um no direito e um no esquerdo, tá? Pelo menos 2. Então, esse comportamento biológico, que é o autismo, começou, você pode pôr também nível leve, médio ou grave, se a pessoa já tem um diagnóstico dos médicos. Esse comportamento biológico, que é o autismo, começou quando você passou por algumas situações impactantes, inesperadas e vivida de forma traumática, que foi tal coisa. Se você não sabe, se não conseguiu descobrir, apesar de você não se lembrar, você passou por situações dramáticas, impactantes e vividas de forma traumática. Tá? Houve separações importantes associado a um sentimento de perda territorial, medo, medo do território, medo e susto, mágoa, ressentimento, talvez um conflito de identidade. Por isso, o seu corpo reagiu com esse sintoma. Esses sintomas foram necessários para que você estivesse focado para qualquer coisa que o afastasse das fontes de medo, de mágoa, de susto. O tempo agora já passou. E hoje, agora, você já pode viver novas experiências, porque já sabe que o medo nos ajuda a sermos cautelosos. O medo tem uma intenção de nos proteger. É assim que você já pode focar naquilo que te conduza em direção ao seu mundo ou ampliar o seu mundo com muita coragem. Por isso, a sua biologia já pode voltar ao seu alinhamento, percebendo que o mundo é bom. Esse final, percebendo que o mundo é bom, de 0 a 7 anos, você pode colocar no final isso, percebendo que o mundo é bom. Mas se for autismo acima dos 7 anos, você vai colocar percebendo que o mundo não só é bom, mas também é belo. Tá? Você pode colocar isso no finalzinho. Bom, quando você, por exemplo, percebe que esse autismo afetou, né? Agora, ali terminou no setênio, o mundo é belo, o mundo é bom e o mundo é belo, tá? Agora, quando você descobre que esse autismo atingiu a constelação do tecido mesoderma antigo e do tecido mesoderma ectoderma, segundo tecido e o quarto tecido. Segundo tecido, mesoderma antigo, que é proteção, desproteção, integridade moral, integridade física, tá? E o quarto tecido, que é o ectoderma, que traz uma conotação de relacionamento, contato, separação de algo, contato com algo, tá? Contato que teve e não gostou, situações que quis ter contato e não conseguiu, separação de algo que não está conseguindo, querer se separar de algo que te incomoda, tá? Ou uma separação brusca que você não trabalhou bem. Então, tudo isso, esse tecido ectoderma também pode trazer essas informações. Então, o importante é que vocês, alunos da terapia MIB, se concentrem nessa verbalização, e essa verbalização vai trazer grandes e poderosos resultados para vocês. Então, se for o caso, depois eu vou até gravar separado, que eu vou mandar também para uma moça que é professora, ela é pós-graduada em, acho que fono não,
psicopedagogia, e ela tem alunos autistas, e eu vou passar para ela também, passar essa verbalização para os alunos dela. Então, é importante que vocês percebam o quanto vocês são fundamentais para a restauração dessa criança, para que ela possa escolher sair daquele mundo em que ela introjeta e se sentir segura, começar a olhar o nosso mundo, que embora nós saibamos que é perigoso realmente, mas para a criança tem que olhar o mundo de uma forma boa. Por isso, na verbalização final, que o mundo é bom. Agora você pode perceber, sentir e viver que o mundo é bom. E se for um pouco mais velho, você pode colocar isso e mais, e também perceber que o mundo é belo. E isso vai trazer realmente uma nova configuração na mente da criança. Tá bom? Bons estudos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês aproveitem isso. E essa verbalização, vocês vão percebendo ao longo do tempo que ela é um modelo meio semelhante, só muda o DHS, só muda o momento traumático e a conotação do tecido, se é o primeiro tecido, segundo, terceiro ou quarto, se é a combinação, a conjunção de um ou mais tecidos, e aí nós vamos colocar os comportamentos que deram origem a isso dentro da verbalização. Tá bom? Deus abençoe, boa aula e um forte abraço para todos.